Vamos iniciar a correção das atividades da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1. Durante esta semana, estudamos grandezas e medidas. Questão 1. A figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? O terreno tem a forma de um trapézio. Área é base maior mais base menor vezes altura divididos por 2. A base maior mede 34. A base menor mede 10. A altura 16. 34 mais 10, 44. 44 vezes 16, 704. 704 divididos por 2, 352 metros quadrados. Questão 2. Um marceneiro deve fazer uma cruz como a da figura. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Então, nós temos 2 quadrados de área igual. 1 vezes 1 é igual a 1. Lembrando que a área do quadrado é a medida do seu lado ao quadrado. Se eu tenho 2 quadrados iguais, eu vou ter 2 vezes a área de um quadrado, que é 1. Então, os 2 quadrados medem 2 metros quadrados. E temos um retângulo, cuja base mede 1 e a altura mede 5. A área do retângulo é 5 metros quadrados. A área total vai ser a área dos 2 quadrados mais a área do retângulo, ou seja, 2 mais 5, a área total é 7 metros quadrados. Questão 3. Observe as cenas a seguir. Na cena A, essa caixa tem 37 centímetros de altura. Na cena B, esse pano mede 5 palmos e meio de comprimento. Na cena C, 1, 2, 3, 4, agora conte até 60, enquanto nos escondemos. Na cena D, para fazer essa receita, preciso de um copo de água morna. Na cena E, só temos mais estes galões de 5 litros. Na cena F, a primeira cena vai durar 8 minutos. E na cena G, esse lado da quadra tem 37 pés de comprimento. Agora, responda às questões. Se outra pessoa medir a altura da caixa da cena A utilizando a mesma trena que Caio, ela encontrará a mesma medida que Caio encontrou? Por quê? Sim, porque a trena possui medida padronizada. Cada metro possui 100 centímetros, então vai encontrar a mesma medida. Na cena B, se Ana medir o pano utilizando seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente encontrou? Não. Por quê? Porque cada pessoa possui uma medida de palmo na mão. Então, o palmo ele não coincide, ele varia de pessoa para pessoa. Logo, eles não encontrarão a mesma medida. Na cena C, é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo da contagem seria maior ou menor do que o tempo da contagem feita por André? Isso depende. Cada pessoa pode fazer a contagem à sua maneira, de forma mais devagar ou mais rápida. Na cena D, qual dos copos o William deveria utilizar na receita? Qualquer um, pois a receita não estipulou a medida do copo a ser utilizado. Não falou se tinha que ser um copo pequeno, se tinha que ser um copo grande. Letra E. Na cena E, a quantidade de água dos galões está sendo medido em uma unidade de medida padronizada? Sim, a medida de capacidade é padronizada e os galões estão sendo medidos em litros. Na cena F, se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro na mão,
A duração da cena seria diferente? Seria a mesma, pois a unidade de medida de tempo é padronizado. Na cena G, se Paulo medir o mesmo lado da quadra que Esther mediu, usando seus pés, a medida será a mesma? Qual das medidas será maior? A de Paulo ou a de Esther? A medida não será a mesma, pois as medidas dos pés são diferentes. Como Esther é maior, é provável que a medida seja com menos pés, e o Paulo terá uma medida maior, pois gastará mais passos para medir. Nós vemos que o Paulo é uma criança. Com certeza, o passo dele é menor que o passo da Esther, que já é uma adulta. Quais das cenas utilizam medidas não padronizadas? Como você chegou a essa conclusão? A cena B, que está trabalhando com palmos, a cena C, que é a contagem, a cena D, que é a utilização dos copos, e a cena G, que é a medida com os pés, pois a medida pode alterar, dependendo da situação. Ah, mas os copos vai alterar também? Sim, eu posso usar um copo pequeno, posso usar um copo grande, que vai alterar a receita final. Assim, nós encerramos a correção das atividades da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1.